Dia, senhoras e senhores. Hoje Peraí, rapidinho, eu fiz um negócio aqui errado. Um, dois. Pronto, agora sim. Salvou, abri, história oitavo ano. Isso daqui eu fecho, esse daqui eu abro. Hoje, já primeiro, beleza. Ah, se tivesse muito álcool, os avião ia tudo bêbado. Como tá, Vitor? Eu tô bem, muito obrigado. Tô aqui, tranquilo, de boas. Arthur está ausente, Calma presente, Daniel ausente, Evelyn ausente, José ausente, Júlia presente, Luiz Carlos presente, Luiz Gustavo presente e os dois Otávios ausentes. Professor, nunca mais vi Zé. Ainda bem, né? A gente está no meio de uma pandemia, é bom o isolamento social. É porque Zé está fazendo tanto isolamento social que ele está se isolando até para não aparecer assim nas aulas. É bem complicado, Gustavo. É bem complicado mesmo. Isso é chato pra caramba, é difícil pra caramba, mas infelizmente esse nesse momento a gente ainda precisa disso, né? É algo que está no mundo inteiro. Eu gosto muito de basquete, né? Eu assisto partidas de basquete, tá? Lá nos Estados Unidos, acho que minha imagem caiu. Lá nos Estados Unidos mesmo, os, os ginásios de basquete já estão reabrindo para torcedores. A torcida já está voltando a comparecer, já tem ginásios cheios, 20, 30 mil espectadores. Por quê? Porque eles vacinaram parte considerável da população. Eles compraram vacina, né? Ao contrário de um certo país, aí que eu não vou dizer qual é, com um certo genocida aí que está na presidência, né? Que eu não vou dizer quem é, um miliciano aí, que eu não vou dizer quem é. Bolsonaro, né? Então, senão a gente podia ter boa parte da população já vacinada. Mas, infelizmente, não é o caso. É verdade, Gustavo. Ele pode estar observando, grampeando aqui e tal, para chegar e dizer assim, doutrinação ideológica, tá ok? Não pode. Júlia, Vitor, me dá aula de basquete. Bora, partiu. Eu joguei basquete durante muito tempo. Né? Joguei bastante campeonato na Bahia. Eu participei de alguns torneios e tudo, pelo Nordeste também. Jogou futebol. Eu não sou muito bom em futebol, não. Só dá pra jogar basquete. Que massa, velho. Basquete é bom demais, pô. Basquete, eu sou suspeito para falar, porque sou completamente apaixonado por basquete. Desde minha infância, eu comecei a jogar com 12, 13 anos de idade. Então, Vou, handball também é bom.
Handball. Handball joguei de vez em quando, jogava de vez em quando, mas era mais nas aulas de educação física. Mas eu gostava de pegar no gol. Enfim, vamos começar. Capítulo novo, a partir da página 206. Página 206. Simulado não tem muito o que corrigir, não, Julia. É tipo, ah, não, se quiser que eu corrija o simulado, eu corrijo. Eu falo das questões. Deixa eu abrir aqui a prova. Mas, tipo, a prova foi fácil. Simulados de história. Oitavo ano. A prova foi fácil. Então, viu o cara que morreu, mas antes disso ele já tinha tomado a primeira e a segunda vacina. Gustavo, é o seguinte. A, po, Júlia, posso inaugurar meu caderno novo? Pode. Tranquilo. É, as vacinas, Gustavo, elas têm uma eficácia bastante alta. Elas evitam, na grande maioria das vezes, elas evitam a doença. Tipo, você vai ser infectado? Possivelmente sim. Só que você não vai sentir nada. Então, ou caso sinta, são sintomas mais leves. Poucos vão ser os casos que vão para hospitalização, poucos vão ser os casos que levarão à morte. Mas isso pode acontecer. Nenhuma vacina, nenhum remédio é 100% eficaz. Nenhum remédio. É tipo, um remédio para dor de cabeça. Você está com dor de cabeça aí, tá, você tomou um remédio. Beleza. De imediato sua dor de cabeça passa, talvez naquele momento dê uma amenizada, mas a dor de cabeça pode ser que volte quando o efeito do remédio passar. Então, isso pode acontecer também em relação às vacinas. Você tomar, mas a carga viral que você recebe é tão alta que seu sistema imunológico, isso também varia de pessoa para pessoa, pode não conseguir trabalhar de forma suficiente para poder combater aquela doença. Então, o bom de você poder vacinar a grande maioria da população é que você diminui a quantidade de circulação de vírus no local. Então, tipo, se todo mundo daqui da sala, tiver vacinado, pronto. Luiz Carlos se vacinou, eu me vacinei, Júlia, Cauã, pronto, estamos vacinados. E você não se vacinou, Gustavo não se vacinou. A gente, se um de nós pegar o vírus, eu e tiver na sala assim e acabar expelindo esse vírus, a quantidade vai ser bem menor que vai chegar em você que não se vacinou. Só teve uma sim, sim, ainda tem isso, realmente. A vacina em si, ela também dá sintoma. Ela pode dar sintoma. Tá? Quem já se vacinou da escola Luciano, o professor Luciano, diretor, já está vacinado também. Aí, claro, não dá para saber se ele teve alguma coisa e tal. Eu só devo me vacinar daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, porque por enquanto os professores que estão sendo vacinados é o pessoal do Fundamental 1. A segunda Pô, mas com a primeira dose já está um pouquinho protegida. A segunda dose vai ajudar a. Não, mas tem que tomar, ajuda.
a proteção ela só se dá efetivamente depois da segunda dose. Com a primeira dose, você já tem uma proteção pequena. Com a segunda dose, dá um salto que ajuda o seu corpo a ele reconhecer melhor a vacina e não ter problema. Mas não tenha medo não, pô. Não tenha medo não, de jeito nenhum. Pô, imagine só, antes de levar uma agulhada do que você ser hospitalizado e morrer, né? Correr o risco de ficar doente por conta do vírus e ter, infelizmente, vir a ter, mesmo que não seja falecer, mas acabar sendo hospitalizada, ter sintomas mais pesados. Com a vacina, tipo, você vai tomar uma agulhada na hora, vai doer, vai chorar e tal. Ah, pronto, acabou, passou. Depois dali, ó, passou, filé da Bahia, pá, não sei o quê. Toma um sorvetinho depois, assim, conversa com o papai, mamãe, assim, pra fazer. Ah, meu pai, tomei vacina, me deu um sorvete. Faz aquela velha chantagem. Jogue duro. Mas, enfim, vamos começar a nossa aula agora. Ela vai tomar dia 8. Que bom, velho. Bom, quando eu soube de minhas duas avós, né? Eu tenho uma avó de 94 anos e a outra avó de 77. E aí Todas duas já se vacinaram? elas tomaram as vacinas quando soube que elas tomaram. Uma é de Salvador, outra é de Dias D'Ávila, no interior da Bahia. E aí elas tomaram a vacina assim, pô, ó, coisa boa, né? Você é da Bahia, sou. Sim, Júlia, então vamos lá. A primeira questão. O principal país que pressionou o Brasil para o fim do tráfico atlântico de escravos sob a ameaça de sanções comerciais entre os dois países. Qual foi o principal país que pressionou o Brasil para o fim do tráfico atlântico de escravos sob a ameaça de sanções comerciais entre os dois países? Inglaterra. Justamente. Então, a primeira questão, a resposta é a letra D. Inglaterra. Eu tinha colocado Portugal, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra ou China. A resposta é a letra D, de dado, Inglaterra. Segunda questão. Lei promulgada no Brasil em 1850, com a finalidade de apreensão de navios negreiros e de africanos recém-chegados aos portos do país, tendo a emancipação dos negros africanos escravizados como resultado de suas ações. Então, qual foi a lei promulgada no Brasil em 1850? Foi a letra A, Lei Eusébio de Queiroz. A letra B, Acertei. a letra B, a Lei Aberdeen, ela vai ser uma lei. Eu acho que você estava até com dúvida nessa, né, Júlia? Você chegou a perguntar. Eu ia botar essa, só que eu fiquei em dúvida. Essa ou a Lei Áurea? Aí acabei marcando a Lei Áurea. Aí foi, A, entendeu? a Lei Áurea foi a lei assinada em 1888 pela princesa Isabel, que foi pela abolição total da escravidão. A Lei Aberdeen foi uma lei de lá da Inglaterra mesmo, que lidava também com esse fim do tráfico negreiro, e meio que a Lei Eusébio de Queiroz ela vai seguir a ideia da Lei Aberdeen, mas a Eusébio de Queiroz é específica para o Brasil. A Aberdeen é da Inglaterra em relação a todo o Atlântico. O ventre livre vai ser em relação ao nascimento, né? Lá em 1870, em relação ao nascimento dos negros, dos afrodescendentes. Eles nasciam livres. E a lei de terras vai ser uma lei também de lá de 1850 que não permite a compra de terras por parte de escravos. Então a resposta vai ser a letra A. Terceira questão. Com a repressão ao tráfico ilegal, as dificuldades de se obter escravos no Brasil aumentaram significativamente.
promovendo a formação de um tráfico interno no país. Como se deu essa nova modalidade de comércio de escravos? Aí tinha lá a opção, letra A. Através da pirataria, realizando viagens transatlânticas que não poderiam ser rastreadas pelas autoridades luso-brasileiras? Errado. As viagens transatlânticas, aquelas que atravessavam o Atlântico, elas eram rastreadas pelas autoridades. E, uma vez isso acontecendo, e aí vem a Lei Eusébio de Queiroz, opa, chegou o navio, cortou, acabou, palhaçada. A letra B fala, o tráfico negreiro deixou de ser África-Brasil, de forma direta, e os escravistas tiveram a América Central como intermediária para a obtenção de escravos. Não. Letra C. O foco da escravidão mudou do tráfico transatlântico para uma ação voltada às populações indígenas. Não. A escravidão indígena ocorreu principalmente no início da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, ela vai rolar entre lá, 1530 até mais ou menos 1600, 1620, quando o tráfico negreiro vai explodir. A letra D é a correta, Júlia. Os fazendeiros do Nordeste, devido à crise do açúcar em seus engenhos, passaram a vender os seus cativos às fazendas de café da região Sudeste. Então, quando eles não tinham mais como manter esses escravos, como eles tinham cada vez mais custos e menos arrecadação, o jeito que eles encontraram de voltar a ter lucro, a tentar se manter um pouco dentro desse mercado, era vendendo os seus escravos. Então, para ter um retorno daquele investimento que eles tiveram na compra desses escravos. E a letra E era nenhuma das anteriores, então foi a letra D. Quarta questão. Não, uma. Quarta questão. Ao se fazer da compra... deixa eu até abrir essa imagem aqui para vocês. São duas aulas? Não, uma só, Gustavo. Vai abrir aí para vocês. Pronto. Aqui. Quarta questão. Ao se fazer da compra a única forma de aquisição de uma propriedade, o governo tornava praticamente inviável o acesso do pobre à terra através de qual lei? Lei Saraiva, Lei das Terras, leis draconianas, Lei da Propriedade ou leis salesianas? Leis salesianas com dois L's eu botei de sacanagem mesmo, que é para poder lembrar o Ricardo Salles, né? Eu fiquei em dúvida na B e na E eu estava. É a B mesmo. O correto é a letra B, Lei de Terras. Inclusive, tipo, a Lei de Terras estava lá também na segunda questão. Foi a única que você falou, porque o resto eu não conhecia nenhuma. É isso. Lei Saraiva existiu, leis draconianas não tiveram relação com o Brasil, lei da propriedade. Eu joguei propriedade aqui, o nome, porque eu tinha colocado forma de aquisição de uma propriedade. Lei da propriedade, só para enganar o povo. Enfim, mas o correto é a letra B, Lei de Terras. Por qual nome ficou conhecido o regime em que viagem dos imigrantes da Europa para o Brasil era paga pelos fazendeiros? Tendo sua contratação vinculada a uma relação em que os imigrantes recebiam pequenos lotes para o plantio de gêneros para sua subsistência, mas só poderiam adquirir bens em armazéns dentro das próprias fazendas, além da entrega de metade de sua safra aos latifundiários. Aí foi a ideia da imigração, em que os brancos europeus, os pobres europeus brancos, eles vinham ao Brasil. Então, Júlia, você errou.
Sinto muito. Eu tinha marcado a B. Depois eu botei a C. Não. O correto é a letra A. Foi o regime de parceria. Vixe, tá até escrito regime de parceira. Não, o regime de parceria. Aqui dá para entender, tá? Parceira, mas é parceria, deu para entender. É o regime de parceria. Teoricamente, seria a ideia de serem parceiros, né? Então, o semi-escravismo, semi-escravidão não existe. Neocolonialismo, a ideia da neocolonização é o que vai ocorrer na África depois que as Américas deixam de ser exploradas enquanto colônias. Quantas questões pode errar para ficar na média? Essa prova valia. A prova valia quanto? Quatro? 3. Três? Você tem que acertar umas seis questões. Bom, por enquanto eu só errei 2, né? Bora ver o resto. Vamos ver. Então, regime de servidão, servidão, escravidão é a mesma coisa. Regime euro-brasileiro, então, vai ser a letra A, o regime de parceria. Vou até corrigir aqui, ó. Parceria. Escreve rápido, acaba errando. Sexta questão, regime de parceira. Tá aí, parteiro? Na ausência de qualquer iniciativa séria por parte do governo para garantir um futuro digno, letra C, número futuro digno aos negros brasileiros após o dia 13 de maio, um grupo de libertos da região de Vassouras, no Rio de Janeiro, endereçou uma carta a Rui Barbosa, então figura importante da política nacional. Na carta, qual era a sua reivindicação? Então, que os filhos libertos tivessem acesso à educação, que todos os libertos recebessem um pequeno lote de terra para que lá pudesse tirar sua subsistência, que os filhos libertos pudessem receber a pensão do Estado até completar 18 anos, que as mulheres libertas tivessem dado um pequeno enxoval do Estado, ou nenhum dos anteriores. A resposta, Júlia, está correta, a letra A, que os filhos dos libertos tivessem acesso à educação. Graças a Deus acertei. É justamente isso daqui. Porque eu só marquei esse porque eu lembrei do livro que você explicou. Exatamente. Ela queria que os filhos tivessem essa educação. Isso aí. O que eles não tiveram, o que os seus pais, né, os pais das crianças não tiveram acesso à educação, lhes foi negada essa educação, eles lutaram por isso, reivindicaram pelo menos isso. Do próprio livro de vocês acaba falando que não se sabe se o Rui Barbosa deu uma resposta em relação a essa reivindicação deles. O que se sabe é que, pelo menos de imediato, os filhos desses libertos eles continuaram sem ter acesso à educação formal. Então, não teve essa reivindicação atendida, infelizmente. Mas a resposta correta da sexta questão foi a letra A. A sétima questão, após a iniciativa dos jangadeiros, que se recusaram a transportar escravos até navios, onde seriam levados para o comércio negreiro em outras províncias, qual estado se tornou pioneiro no Brasil ao estabelecer o fim da escravidão em seu território em 1884? Eu coloquei Ceará. Pernambuco, Eu Bahia, Rio de coloquei Janeiro, Ceará, Maranhão. A resposta correta é Ceará. Ceará. Ceará foi o primeiro estado brasileiro, até então eram chamados de províncias, primeira província brasileira, o primeiro estado brasileiro a decretar, a estabelecer o fim formal da escravidão. Então, foram justamente eles. Inclusive, tem uma rede de televisão de lá, do Ceará, que se chama
jangadeiros, que Viu? é Na aula passada eu tirei 3, eu acho. Peraí, viu? em homenagem justamente à Tirei 2,4. atuação deles. Desculpa, Julia, não escutei o que você falou. Tirei 2,4. Acho que nessa eu tiro mais, né? Não? Eu, por enquanto, já Sim. acertei 5. Não, é isso. Cada questão vale 3 décimos. Por enquanto, se você acertou 5, você tem 1,5. Como você já errou duas, o máximo que você pode tirar é 2,4. Luiz Carlos, diga, se levantou a mão. Não, levantou sem querer. Ok. Oitava questão, que foi a lei dos sexagenários. O que foi a lei dos sexagenários? Letra A. Lei que estabelecia a liberdade de mulheres que haviam alcançado a menopausa. Não, Lei que estabelecia a liberdade a todos os escravos que aceitassem passar por cirurgias que impedissem a reprodução, a não, vasectomia dos homens e a laqueadura das trompas das mulheres. não, Lei que estabelecia a liberdade para os escravos que completassem 60 anos de idade, sendo que eles precisavam trabalhar mais 3 anos para seus senhores. sim, Exatamente. Lei que estabelecia a liberdade para os escravos domésticos, ou lei que estabelecia a liberdade para os escravos que completassem 60 anos e trabalhavam exclusivamente no campo. Então, essa letra E aqui parece era. essa daí. A letra E foi para confundir vocês mesmo. Por quê? Era com 30 anos. Não. Por quê? Se acertar 8 questões, Júlia, você tira 2,4. 8 vezes 3 dá 24. Então, 2,4. Mas aqui, Luiz Carlos, por que é que eu coloquei isso? Porque, assim, os escravos, eles não trabalhavam somente no campo. Eles poderiam trabalhar muito bem dentro das casas. Então, se ele completasse 60 anos, independente de trabalhar no campo ou trabalhar nas casas, trabalhar nas cidades, trabalhar na parte do meio ambiente urbano, completou 60 anos, a lei do sexagenário já vai valer para eles. Mas aí, claro, vai precisar ainda trabalhar mais 3 anos. Independente se tiverem trabalhado exclusivamente no campo ou se tiverem trabalhado em outras atividades. Não importa. Então, o que vai excluir essa letra E vai ser justamente isso. Eles não precisavam trabalhar exclusivamente no campo. Poderiam trabalhar em vários outros locais. Então, o correto é a letra C. Vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Letra 9. Qual a função dos caifases? Ajudar os senhores de engenho a recapturarem os negros africanos escravizados que fugiam das fazendas? Organizar Não, a fugas de escravos auxiliando o seu encaminhamento aos quilombos, além de estimular revoltas? sim, Negociar nos portos africanos o comércio negreiro? Administrar o dinheiro que seria destinado às não, indenizações por origem de seus escravos libertos? Ou fiscalizar os navios que chegavam aos não, portos brasileiros no combate ao tráfico negreiro? Quem não. marcou o número B acertou. Então, a letra 9, Ok. o correto é o número B. Ah, Organizar, letra 9 é número D, não é isso? organizar e acobertar fugas de escravos, auxiliando o seu encaminhamento aos quilombos, além de estimular revoltas. Então, os caifases era aquele grupo de pessoas negras de... Não, é número B. B de bola, viu, Júlia? Não é D, não. Aqui. B de bola, isso. Pronto. Mas você acertou, né? Então, Quero tirar 2,4. os caifases é essa galera que se juntou aí
eram aqueles considerados como os abolicionistas, aqueles que lutavam pela abolição da escravidão. Então, os caifazes eram abolicionistas. Eles organizavam e acobertavam fugas de escravos, auxiliando esse encaminhamento aos quilombos, além de estimularem as revoltas. E a 10ª questão: como se chamavam os indivíduos que realizavam ofícios diversos como carregadores e quitandeiras em acordo com seus senhores ficavam com a parte do dinheiro recebido pelos serviços prestados? Mordomos, capitães do mato, escravos de ganho domésticos ou mansos? É escravo de ganho? Será? Número 10. Gustavo marcou o quê? Tá certo a minha, eu marquei letra C. Não lembro. Marquei letra D. Então, o correto... Oi, mas o correto aqui vai ser a letra C. Roda, roda, Jequiti. Acertei. Letra C. São os escravos de ganho. Então, nesse caso, Júlia, você acertou 7 questões. Você ficou com 2,1. Tá bom. Tá bom. Tá acima da média. É como se valesse 10 pontos dessa prova, você teria tirado Eu acertei 7. tudo. Então, você acertou tudo. 3. Mas aí tem como é? Caderno de atividade, vale 2 pontos. E tem a prova, que vale 5. Então, Ô, professor, acertando o caderno de atividade todo, já garante 4,1. E acertando a prova toda professor, aí, 9,1 até. ô, Oi. professor. Se eu, Diga, filho. assim, Se você é assim, o quê, meu homem de Deus? ô, professor, Diga. Ux. faltou 2 décimos na minha outra prova. Aí eu fiquei de recuperação ou não? Tirei 5,8. Ficou, porque a média é 6. A média é 6. Só que eu não sei, Júlia, eu não sei, Luiz Carlos, se nesse caso o Luciano aproxima. Porque assim, eu não tenho como fazer nada, não tenho como modificar a nota de ninguém. Mas quem fica muito próximo da média, 5,7, 5,8, 5,9, eu não sei se ele chega a aproximar para 6. A média, a nota é 2. Caderno de atividade 2. Caderno 2. Simulado Simulado 3. 3. E Prova prova 5. 5. Aí no total dá 10 pontos. Esse ano não tem aquela notinha por comportamento, né? Não tem aquela nota por comportamento, presença em aula, participação e tal, que vale 1 ponto. Presença em aula não tem. Não. É isso. Até ano passado. É porque, como a gente não tem aula presencial, né, não tem como medir essa coisa da Mas mesmo participação mesmo. assim, quem é que falta? Aí, tipo, é uma presença já na aula. Uma pessoa que falta já não leva esse Sim, ponto, entendeu? mas é porque essa forma de avaliação é meio complicada, né? Porque uma pessoa que não está presente na sala, não entendeu nada. Uma pessoa que não está presente na sala,
pode ser por diversos problemas. Tipo, porque a conexão da internet não está boa, porque não tem um celular ou não tem um computador que consiga conectar à internet. Então a gente não pode chegar e avaliar alguém por causa disso. Tipo, pô, beleza, você consegue ter acesso, você tem seu computador, seu celular aí tranquilo. Luiz Carlos também. Mas de repente, não sei, porque José está faltando, por exemplo. Dá um exemplo. José está faltando. Por quê? De repente, ele não tem acesso à internet. Ele está sem acesso à internet, só tem o 4G e tá sem dinheiro para poder pagar a internet. Aí, pô, eu vou Mas não avaliar tem isso não, ele, tô no 4G também agora. eu vou tirar. Não, mas aí, Luiz Carlos, o que eu estou dizendo é o seguinte: você tem essa condição, você, mas pode ser que outra pessoa não tenha. Tipo, eu tenho um 4G no meu celular, mas eu não posso dar aula usando o 4G, porque senão eu vou gastar todo o meu 4G só dando aula hoje e eu não vou poder dar aula o restante da semana, o restante do mês, porque eu não tenho dinheiro para comprar toda hora Mas é pacote só de fazer dados. um plano. R$ 15 por 15 dias. Tá. E, tipo, você tem dinheiro para isso, mas você acha que todo mundo vai ter? Não. Você não pode chegar e pegar a sua realidade e querer comparar com a realidade de outras pessoas. Então, essa é a sua realidade. Você tem condição. Seus pais, pô, beleza, bacana, ótimo. Mas isso é um privilégio da sua parte. Pode ser que outras pessoas não tenham. Então, eu não posso fazer um julgamento em cima disso. Eu não posso fazer uma avaliação a partir da participação das pessoas, sabendo que alguém tem mais oportunidades que outra pessoa. Nesse caso, a melhor forma de avaliação vai ser. Agora entendeu? Não, tranquilo, Júlio. Explicando mais para Luiz Carlos em relação a Eu isso. sei, entendi agora. A melhor forma de avaliação, realmente, nesse caso, é através do que tem lá a prova no dia específico para as pessoas chegarem e fazer a partir daquilo que eles podem estudar pelo livro, uma pesquisa de internet e tal, qualquer coisa assim. Que aí tem uma facilidade um pouco maior para poder ter isso, entendeu? Enfim, essa aula vai até 9h30, né? A gente É, tem 10 minutos. Eu vou só fazer a introdução dessa aula. Não se sabe. Eu vou fazer só a introdução dessa aula, então, da parte de monarquia em xeque, até porque é o seguinte, a gente, para a prova, a gente tem poucas aulas, tá? A gente tem essa semana e a próxima, e depois já é a prova. Do dia 14 ao dia 18 já é prova. Então, o nosso tempo é meio corrido. E para completar, quinta-feira a gente não tem aula porque vai ser feriado. Tá? Quinta-feira, dia 3 é feriado. Então, não tem aula. Tá? Vou botar aqui, ó. deveria ser Quinta-feira, sexto feriado. 3 não haverá aula, pois será feriado. Feriado. Deveria o feriado ser sexta. Graças a Deus não é sexta. Por que é que eu estou falando isso, Júlia? Porque geralmente, quando um feriado é na quinta, a sexta-feira é enforcada. Só que sexta-feira a gente vai ter aula. Tá? Então, quinta não teremos aula, inclusive seriam 2 aulas minhas com vocês, mas quinta a gente não vai ter aula, mas na sexta volta a ter aula normalmente. Tá? Então, para vocês não esquecerem, coisa e tal. Então, só para manter esse recadinho. Alguma atividade do livro? Não, hoje não. Não, Hoje não, também, porque eu vou começar aqui. Talvez para o final de semana eu passe, ou então para quinta-feira,
No Amanhã final de semana, logo no final de semana. Não ah, acredito. você vai fazer o quê? A gente tá numa pandemia, você não pode sair, pô. Fica em casa fazendo dever. Negócio de descansar, pá. Fazer que nem Zé, tá aí no sítio, na fazenda, pegando duro, pegando a pá, fazendo roça lá, plantando milho pro São João. Então, na página 206, a gente tem 8 minutinhos para finalizar essa aula aqui. Na página 206, a gente começa falando sobre monarquia em xeque, que é a introdução para o assunto do forjando a identidade nacional. E começa da seguinte maneira. A segunda metade do século XIX foi um período de acentuadas transformações no cenário cultural, político, econômico e social do Brasil. Então, a partir da segunda metade do século XIX, que é o quê? Ali nos anos de... A partir de 1850, mais ou menos, a gente vai ter diversas transformações no país. Vai ser justamente dentro desse período, da segunda metade do século XIX, que a gente vai ter a abolição da escravidão. Mas, você lembra, a Lei Eusébio de Queiroz, quando é que foi assinada? 1850. Então, o processo de abolição vai ganhar muito corpo durante esse período de 1850 até 1900, até 1888. Então, diversas transformações dentro desse cenário acabam ocorrendo de uma forma muito contundente, muito forte. As transformações culturais e econômicas também vão ganhar corpo, mas aí já a partir do início do século XIX, com a chegada da família real portuguesa aqui em 1808, que eles começam lá no Rio de Janeiro, tanto que vai ter a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro durante esse período, e pela própria presença da coroa portuguesa no Rio de Janeiro, a vida cultural começa a crescer ali, porque eles começam a construir uma ideia de império no Brasil, específico do Brasil, com foco, claro, nessas questões culturais, sociais e econômicas no Rio de Janeiro. Então, começa a crescer bastante ali, mas, novamente, ganha bastante corpo a partir de 1850. Então, muito embora a escravidão e a monarquia, elementos centrais na história brasileira, tenham se estendido até fins da década de 1880, o país que emergiu com o fim do tráfico atlântico de escravizados em 1850 e a vitória na guerra contra o Paraguai, a Guerra do Paraguai, lá que a gente também já mexeu bastante com isso, em 1870 já apontava para novos rumos. Então, o fim do tráfico atlântico com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850 e a vitória brasileira, a vitória dessa tríplice aliança na Guerra Platina, né, no Rio da Prata, ali na guerra contra o Paraguai, em 1870, já apontava que o Brasil caminhava para novos rumos, um novo contexto político, um novo contexto social ali. Então, nesse contexto, desenvolveu-se uma gradativa e irreversível crise do regime monárquico. A monarquia começa a entrar em decadência, culminando no desgaste da figura do imperador Dom Pedro II, que no fim do reinado passou a ser alvo de críticas, até mesmo de antigos apoiadores. Contudo, o Império foi responsável pelo primeiro projeto de construção de uma identidade nacional, deixando como herança a imagem de um passado glorioso para o Brasil, repleto de símbolos que encarnavam a nação. O Império ele vai começar a construir uma ideia de identidade nacional, uma ideia de nacionalismo, a partir de diversos acontecimentos
com a presença dele. Alguns deram certo, sim, mas a maioria deu errado. Deu merda, deu besteira, deu coisa. É tipo o povo de hoje em dia saudoso da ditadura militar, né? Porque tem que ver isso daí, tá ok? Porque na ditadura militar foi tudo mil maravilhas. Porque não teve corrupção. Mentira. Mentira. Mentiroso, genocida, psicopata, idiota. Durante o período da ditadura militar teve muita corrupção, inclusive. Só que os militares dominavam os meios de comunicação, dominavam os meios de investigar a corrupção da época. Ou seja, eles não investigavam. É tipo o que acontece hoje em dia, né? Opa, tem corrupção no governo. Ah, não, não vai investigar, não, meus filhos, aí, não sei o quê. Não, se eu puder interferir na Polícia Federal, eu vou interferir. Pô, foi uma fala de um presidente para salvar os filhos. Mas, enfim, foi meio que aconteceu também durante esse período do Império. Então, tipo, acontecia corrupção durante o Império? Acontecia. Acontecia muito assassinato, muito roubo, acontecia. Só que aí o que é que a monarquia fazia? Botava tudo por debaixo dos panos para que a grande população não visse aquilo. E aí eles davam um jeitinho assim de só querer mostrar aquilo que os beneficiasse. Com essa ideia da monarquia criar uma identidade nacional, tentava disfarçar os seus podres para colocar à mostra somente aquilo que de positivo acontecia. Foi o caso, por exemplo, que a gente vai tratar como o indianismo. A gente vai falar durante as próximas aulas sobre o indianismo, que é a criação de um herói nacional baseado na figura do índio. Sendo que, graças aos portugueses, a grande maioria da população indígena brasileira foi morta. Mesmo assim, a monarquia quis criar a ideia de que o índio era respeitado, que o indígena era respeitado, que o indígena era muito bem-vindo, muito bem visto na sociedade brasileira. Ah, que fofo! Mentira. Os portugueses dizimaram grande parte da população indígena. Então, o indianismo foi uma tentativa de passar pano para isso, de dizer assim, não, pô, índio maravilhoso, amo vocês. Perfeito. Né? A gente consegue perceber, fazer uma alusão, fazer uma comparação com o que acontece nos dias de hoje. Enfim. Então, o Império foi responsável pelo primeiro projeto de construção da identidade nacional, deixando como herança a imagem de um passado glorioso para o Brasil, repleto de símbolos que encarnavam a nação. A obra em destaque dessa abertura, que aí na página 206, 207, do Taunay, Félix Emile Taunay, Vista de um Mato Virgem, é mais ou menos essa ideia. A obra em destaque na abertura foi criada de acordo com um projeto de identidade nacional, eu já vou terminar a aula, viu, gente? Apoiado pelo regime monárquico brasileiro e ainda hoje remete a um símbolo de identidade do Brasil. Que símbolo é esse? No passado imperial, que elementos compunham a identidade da nação brasileira? Porque um reinado que parecia estável, como o de Dom Pedro II, chegou ao fim. Se era tão cheio de maravilhas, por que é que chegou ao fim? É tipo fazer uma comparação com hoje em dia. Se, como o governo costuma falar assim, mas está tudo mil maravilhas, eu não errei nenhuma. Se está tudo às mil maravilhas, por que é que a gente está vendo tanta gente morrendo? Por que está vendo tanta gente aí sem emprego, tanta gente sem vacina, sem isso, sem aquilo, tal, desmatamento, crise hídrica, párea internacional, vários países do mundo inteiro falam assim, velho, vocês estão botando fogo na Amazônia, maluco, tá cortando madeira, deixa de ser doido. Enfim, galera, 9h30, terminamos nossa aula por aqui.
A gente continua amanhã. Amanhã tem aula, amanhã tem uma aula de história. Dos oradores aí. Então, beijo, minha fã. Tchau, galera. Fui. Até amanhã. Tchau. Tchau. Agora que aula? Agora é português.